Na aula de hoje vamos aprender sobre a fisiologia da mastigação, salivação e deglutição. Quando pensarmos no nosso sistema nervoso digestório, precisamos entender que nós temos duas divisões no sistema nervoso autônomo, a parte parasimpática e a parte simpática. A parte parasimpática vai aumentar o processo digestivo, secreção e motilidade. Já a parte simpática ela vai diminuir o processo digestivo, ou seja, vai fazer tudo o contrário que a parte parasimpática está fazendo. E aí, quando a gente está falando em sistema digestório, a gente precisa entender que nós também vamos ter o nosso sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico, ele é dividido também na parte mioentérica e submucosa. A parte mioentérica está localizada entre as camadas musculares longitudinal e circular, e a parte submucosa está localizada entre as camadas muscular circular e submucosa. Então aqui a gente tem a parte mioentérica e aqui a parte submucosa. Vale ressaltar ainda que o sistema nervoso parasimpático ele vai ser responsável por liberar acetilcolina, e essa liberação de acetilcolina vai favorecer o processo de digestão. E já o nosso sistema nervoso autônomo simpático vai liberar noradrenalina e adrenalina, que não vão ser tão favoráveis para o processo de digestão. Vamos ter também a fase cefálica. A fase cefálica vai ser como se fosse estímulos antecipatórios. Então é quando a gente sente o cheiro de algum alimento, ou a gente vê algum alimento, ou simplesmente pensa nesse alimento. Então a gente vai ter receptores sensoriais que vai fazer comunicação lá para o nosso sistema nervoso entérico. E aí esse sistema nervoso entérico ele é até chamado de um pequeno cérebro ali. E aí esse sistema nervoso entérico ele vai meio que fazer essa estimulação antecipatória para que a gente já comece o processo de digestão. Então é como às vezes a gente vê um bolo e acha esse bolo muito gostoso e a nossa boca vai encher de saliva. Isso é a fase cefálica que está acontecendo. Quando pensarmos no processo de mastigação, nós vamos ter a mastigação mecânica. A mastigação mecânica é quando o alimento ele é manipulado pela língua, então ele vai ser quebrado pelos dentes e vai ser misturado ali com a saliva. E esse processo ele vai favorecer para a gente estar formando um bolo alimentar. Os movimentos da mastigação que a gente faz ele vai ocorrer em várias direções. Isso só acontece porque nós temos a articulação temporomandibular que vai estar auxiliando nesse processo. Então as principais funções da mastigação é satisfação para comer, mistura para deglutição, e também vai reduzir aquele alimento em partículas menores, que vai facilitar o processo de digestão. Nós vamos ter também, no sistema digestório, a secreção salivar. Primeiro a gente precisa entender a composição da saliva. Então ela é composta por água, por muco, por enzima ptialina e por enzima bactericida. A função dessa saliva, ela exerce tanto função protetora, como função de lubrificação do bolo alimentar, tamponamento e função digestiva. Então essa saliva que está sendo produzida ali, ela vai auxiliar no processo de digestão que vai acontecer. Nós vamos ter a saliva primária e a saliva secundária. A saliva primária ela é produzida nos ácidos e é quase isotônica em relação ao plasma. Já a saliva secundária é quando a saliva flui para os ductos estriados secretores e sua composição é alterada para hipotônica em relação ao plasma, ou seja, vai ficar com pouca permeabilidade à água da membrana apical. E agora, depois que a gente produz a saliva, a gente vai começar de fato agora o processo de deglutição. A deglutição ela tem 3 estágios. O primeiro estágio da deglutição ele é chamado de fase oral ou voluntária. Então, a primeira fase, a língua ela vai separar a parte do bolo alimentar e o comprime contra o palato mole para cima e para trás da boca. Então, ela vai forçar o bolo alimentar contra a faringe, onde estímulos táteis iniciam o reflexo da deglutição. Então, essa fase ela também é chamada de fase voluntária. Já a segunda fase, a gente chama ela de fase faríngea. Então a gente vai ter o fechamento das pregas vocais, da epiglotite, o levantamento da faringe e a abertura do esfíncter esofágico superior. E aí depois disso, o bolo alimentar ele vai passar, então a gente vai abrir as pregas vocais e a epiglotite vai relaxar para esse bolo alimentar passar, e o esfíncter esofágico superior ele vai se fechar. E como a última fase da deglutição, a gente vai ter a fase esofágica. Nessa fase esofágica, a gente pode considerar a motilidade esofágica como sendo a continuação da deglutição.
Então, uma onda peristáltica começa logo abaixo do esfíncter esofágico superior, que desloca-se até o esfíncter esofágico inferior, relaxando e permitindo a entrada do bolo alimentar no estômago. Então, a gente vai ter um relaxamento receptivo para que esse bolo alimentar está chegando ali. A gente vai ter como auxílio também o nervo vago. O nervo vago ele vai auxiliar muito no processo de deglutição que está acontecendo ali. Então, basicamente, essas são as fases que eu acabei de falar para vocês. Então, a língua empurra o bolo contra o palato mole, a parte posterior da cavidade oral disparando o reflexo da deglutição. Segundo, a respiração é inibida e à medida que o bolo passa pela via aérea vai se fechando. E a terceira, o alimento move-se para baixo no interior do esôfago, propelido por ondas peristálticas e auxiliando pela gravidade. Então, isso foi um pouquinho da nossa aula de hoje.